E aí, pessoal, nós estamos aqui de volta. Tudo bem com vocês? Eu, professor Arnon, de Biologia, do Colégio Coque Palmas. Tudo bem? Então, nós continuamos agora com um assunto que é o sistema imunológico. Ou simplesmente a gente fala assim, ó, sistema imune, né? Ou ainda, para ficar mais simples das pessoas entenderem, sistema de defesa. Então, o sistema imune é o sistema de defesa do nosso organismo. Defesa de quê? Né? E para que ele serve? Então, primeira coisa, o sistema imune ele é importante para a gente adquirir imunidade. Ok? Imunidade. Imunidade. O que é imunidade? É uma reação às substâncias estranhas. As substâncias estranhas, pessoal, nós chamamos de antígenos. Então, o antígeno é qualquer substância que, ao entrar no organismo do indivíduo, induz ele a fazer uma resposta imunológica. Tranquilo? Então, substâncias estranhas, incluindo micro-organismos, bem como macromoléculas, como a proteína, pode ser um antígeno, e polissacarídeos, independentemente das consequências fisiológicas ou patológicas dessa reação. Independente, o organismo respondendo àquele agente estranho, aquele agente estranho é o antígeno. E nosso organismo vai adquirir uma imunidade contra aquele agente estranho. Tranquilo, gente? Uma observaçãozinha. Ó, mantenha níveis baixos de estresse, faça atividade física, durma bem e alimente-se bem. Sabe para que isso? Para prevenir muita coisa, muitas doenças, né? Quando o seu organismo está preparado, está bem cuidado, a dificuldade vai ser muito grande dos agentes agressores atingirem a gente. Nós vamos estar preparados contra eles. Nós vamos estar com a defesa imunológica bem sucedida para se defender contra ele. Dificilmente ele vai ter sucesso contra a gente. Então, olha só, níveis baixos de estresse. Pessoal, o estresse é um problema que acontece no nosso dia a dia, então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Procurar ter uma vida mais tranquila, né? Fazer caminhadas, ter bons amigos, tudo isso é importante para te dar uma situação mais de equilíbrio e atingir o nosso sistema imunológico, uma facilidade enorme de nós nos defendermos. Pessoal, vamos continuar aqui, ó. Esse quadro aqui é muito interessante. Por que ele é interessante? Porque ele vai mostrar para nós um resumo geral desse processo do sistema imunológico. Quer ver? Olha só. Às vezes você vai encontrar nos telejornais eles falando isso, a coisa. Às vezes você fica meio assim, mas o que ele está falando? Não estou entendendo. Né? Acontece isso. Então, pessoal, você que é o futuro médico, enfermeiro, dentista, qualquer for a profissão, você vai ter um conhecimento maior sobre esse assunto. Vem cá. Ó, linhas de combate do nosso sistema imunológico. Nós temos a resposta inespecífica, chamada imunidade inata, que é aquela que a gente nasce com ela. A nossa mãe estava gestante, né? Essa imunidade nós estamos adquirindo ali. Quando nós nascemos com ela, ok? Nós chamamos de imunidade inata. Primeira linha de combate do nosso organismo contra os agentes agressores, contra os antígenos. Primeira linha, barreiras naturais. Pessoal, a pele é uma proteção que a gente tem, faz parte do nosso sistema. Mucosas também faz parte desse sistema, tá? As nossas secreções, né? A nossa chamada flora natural, né? O nosso movimento chamado peristaltismo, tudo isso, pessoal, faz parte das barreiras naturais nossas. E é imunidade inata. Tá? Uma segunda linha de combate, né? Aí já há um processo mais agressivo. Aí nós temos uma resposta inflamatória, né? Aí nós temos as células que fazem fagocitose daquele agente estranho. Por exemplo, a pessoa teve um corte na pele, se ali tiver alguma bactéria, as nossas células vão fagocitar aquela bactéria. Então, células fagocitárias. Substâncias antimicrobianas, substâncias que vão combater esses agentes. É um sistema chamado sistema complemento do nosso sistema imunológico, tá? Que é muito importante. E a própria temperatura alta. Quando a gente tem febre, pessoal, é um indicativo que você está respondendo a algum agente infeccioso, né? Então, a febre, aumentando a nossa temperatura, ajuda a nos defender. Agora,
tem que tomar cuidado para que ela não suba muito, né? Porque senão pode acontecer o que nós chamamos de desnaturação proteica, aí pode fazer problema. A resposta específica à imunidade adquirida, essa vai acontecendo no decorrer do tempo, tá bom? Pessoal, tudo tranquilo? Tá de boa? Beleza, gente. Vamos continuar aqui, ó. Terceira linha de combate, anticorpos. O que são anticorpos, professor? Anticorpos são proteínas de defesa, que nós chamamos, dentro da biologia, mais aprofundado, com outro nome. A gente chama de imunoglobulinas. Tá? Então, os anticorpos são proteínas ou imunoglobulinas. Tá ok? Que você pode chamar de anticorpos ou imunoglobulinas. Aí tem uma siglazinha chamada IG. Aí tem IgA, IgG, IgM, tá ok? IgE. Então, existem os anticorpos e esses anticorpos são chamados de imunoglobulinas. E aí nós temos também a resposta imune celular, porque existem várias células envolvidas no processo de resposta imunológica, né? Dentre elas, bem conhecidas por vocês, os linfócitos, né? Os linfócitos, os neutrófilos, os macrófagos, são células de defesa que vão agir no nosso sistema, né? No nosso organismo, para combater esses agressores, tá ok? Gente, só olha aqui, um negocinho aqui, ó. Vem aqui nesse esquema aqui para a gente explicar para você aqui direitinho, de uma forma tranquila, né? Para você entender um pouco mais sobre a questão da imunidade. Primeiro, nós temos dois conceitos aqui, né? O conceito de virulência, né? Que é o potencial de ação de um patógeno. O que é o patógeno? É um agente agressor, é um antígeno, tá? A virulência, se ele tem uma virulência alta ou baixa, né? A resistência, a capacidade de resistência que vai apresentar o hospedeiro contra aquele agente, ok? Se ele tem resistência ou não. Esse termo resistência também é utilizado muitas vezes quando uma bactéria, né? Ela sofre uma alteração e adquire, então, uma resistência a determinado antibiótico, né? Vamos pegar aqui o seguinte, ó. Imunidade, ela pode ser ativa ou passiva. Ativa é quando o organismo é estimulado a produzir anticorpos. A passiva é quando o organismo já recebe os anticorpos prontos. Quando que ele vai ser estimulado a produzir anticorpos? Quando ele recebe o antígeno. Quando ele vai responder aos antígenos? De que maneira? Assim, ó. A imunidade ativa natural. A imunidade ativa natural é aquela que a pessoa pega uma doença. Desde pequenininho tem algumas doençazinhas que a gente vai pegando, né? Por exemplo, graças a Deus, há muito tempo não tem algumas, né? Porque nós temos as vacinas para elas. Mas a catapora, sarampo, rubéola, são doenças que se a pessoa pegar, ela vai produzir anticorpos contra ela, então nós temos, e vai ficar imune a ela. Então, é uma imunidade ativa natural. E o agente causador é o antígeno, né? Artificial é a vacina. A vacina é o próprio antígeno, só que ele está fraquinho, né? Ou morto. Então ele está atenuado, ele não vai causar doença em você, mas vai induzir o seu organismo a produzir anticorpos. Nessa situação, você vai ter células de memória. Você fica com uma memória imunológica, que quando entra em contato com esse agente agressor, automaticamente você consegue produzir anticorpos contra ele. Então essa imunidade, ela é muito importante, né? Então imagina só agora na situação do Covid, se sair uma vacina, que interessante que vai ser, tanto que vai ser importante para o mundo isso, né? Então, vacina é o próprio antígeno morto ou enfraquecido. E agora, imunidade passiva. A passiva pode ser de dois tipos também, natural ou artificial. Imagina só, a criança nasceu, ali ela estava protegida dentro da mãe, totalmente. Ali ela não tinha nenhuma barreira que atrapalhasse ela, a vida dela estava completamente protegida pela mãe. Aí ela saiu, encontrou o quê? Um meio ambiente completamente diferente que ela estava lá dentro. Então ela tem que ter um reforço, né? E esse reforço começa pelo aleitamento. O primeiro leite materno tem o nome de colostro. Ele é muito cheio, ele tem muita defesa para a criança, né? Tem anticorpos ali, tem muitas substâncias que vão ser importantes para o desenvolvimento da criança, tá? Então seria uma imunidade passiva natural, porque está recebendo os anticorpos de forma natural da mãe. Agora, a passiva artificial é assim, vou citar um exemplo bem claro para vocês. Imagina você levar uma mordida de cobra. O veneno da cobra, neurotóxico, né? Ele pode levar você
A morte em pouco tempo, imagina isso, né? O que acontece? Não dá tempo de você produzir anticorpos. Você tem que receber os anticorpos prontos. Aí você recebe o quê? O soro. É a chamada soroterapia. Tá ok? Soroterapia. Você recebe o soro. Então o soro contém anticorpos. E a vacina contém antígenos. Tranquilo, gente? Muito bem. Nós aqui gostaríamos de agradecer muito, eu em particular aqui, tá ok? O Coque agradecer a sua participação aí, a sua, né? Esse apoio que vocês estão tendo da gente, estão passando pra gente. Gostaria de agradecer muito a vocês, tá? Então, ficamos por aqui hoje, mas tem muita coisa pela frente, tá bom? E um grande abraço a todos e até a próxima, meus amigos.